O esquecimento coletivo. Eles prometeram saúde. Prometeram um mundo sem dor, sem memórias traumáticas, sem a bagagem que impedia o progresso. A vacina, chamada de Clareza, foi anunciada como o marco de uma nova era. O que não disseram foi que, ao apagar as lembranças dolorosas, apagaria também a própria identidade. Em questão de meses, a população mundial mergulhou em um estado de apatia. Poucos se lembravam de quem eram. O passado virara um mito. A história, um arquivo corrompido. Livros foram considerados obsoletos e perigosos. Foram queimados ou esquecidos em ruínas. A tecnologia avançou para preencher esse vazio. Implantes neurais com informações simplificadas, vídeos curtos, ou assistentes de voz que reescreviam a realidade. E no centro desse novo mundo estavam elas, as telas. As televisões se tornaram oráculos. Em cada casa, uma delas, emitindo luz suave, frases reconfortantes, e o programa mais assistido do planeta. O Retorno. Capítulo 2. Zaira e os Fragmentados. Zaira era diferente, não completamente imune à clareza, mas afetada de forma parcial. Enquanto os outros viviam em paz ignorante, ela sentia dores de cabeça, flashes de lembranças desconexas. Uma mão ensanguentada, uma canção de ninar, um grito abafado. Ela sonhava com palavras que ninguém mais conhecia. Memória, liberdade, mentira. Escondida nos subterrâneos da cidade, ela descobriu um grupo chamado Os Fragmentados. Homens e mulheres como ela, que carregavam partes da história em suas mentes falhas. Viviam em um abrigo improvisado, entre encanamentos quebrados e cheiro de ferrugem. As paredes eram cobertas por frases riscadas. Lembre-se do sol. Você existia antes do agora. O tempo não começou em Cromo. Cromo era o nome do líder que emergiu após o colapso. Um ciborgue. Parte homem, parte máquina, todo poder. Cromo dizia conhecer a verdade, e a verdade era que o mundo, antes da clareza, era insuportável. Ele se apresentava como Salvador, mas agia como um Deus tirano. Capítulo 3. Pelos mapas, quando ouviu um canto estranho vindo das vielas. Por Cromo, com amor, por Cromo, com fé, por Cromo, com fim. Ao dobrar a esquina, ela presenciou o horror sem censura. Uma pequena praça reunia dezenas de famílias. Crianças pequenas, com olhos já vazios, eram conduzidas por suas mães. Estas, com expressões congeladas, em falsa serenidade, sorrindo como se estivessem indo a um piquenique. Ali, sobre um palco improvisado, um grande telão transmitia uma nova versão do Retorno, com uma intensidade visual jamais vista. As cores pareciam vivas, pulsantes. O som, uma sinfonia de vozes humanas misturadas a ruídos mecânicos, criava um transe coletivo. Uma mãe, ajoelhada diante do filho de 6 anos, segurava sua mão enquanto ele apontava para si mesmo uma arma de pressão cerebral, um dispositivo oferecido gratuitamente pelo governo. Zaira gritou. Correu. Mas, quando chegou perto, era tarde. As crianças caíam, uma por uma, com o mesmo sorriso sinistro no rosto, telas que matam.
Nem todos haviam sido vacinados. Quando a primeira aplicação global foi liberada, uma minoria desconfiada ou excluída por condições médicas evitou a dose inicial. Eles viraram lendas urbanas, conhecidos apenas como os vagos de luz. A ciência oficial os chamava de anômalos, mas Cromo sabia que eles eram a verdadeira ameaça. Então, adaptaram as tecnologias. As televisões, espalhadas como direito básico em cada casa, passaram a emitir sinais visuais subliminares, com codificações baseadas em pulsos de luz e padrões hipnóticos que reconectavam as sinapses de forma forçada, gerando dependência e obediência progressiva, mesmo nos não vacinados. Os resistentes reagiram com engenhosidade. Criaram óculos de refração neural, dispositivos artesanais que distorciam os sinais visuais emitidos pelas telas, tornando as imagens em ruído psicodélico sem efeito hipnótico. Capítulo 4. Diante do horror. Naquela tarde, Zaira explorava a zona externa do Setor 9, uma região esquecida, entoando: Cromo está orgulhoso de mim. Ela tentava acordá-los, abraçava os pequenos corpos, desesperada, mas nenhum reagia. Capítulo 5. A Casa Silenciosa. Atordoada, fugindo da multidão hipnotizada, Zaira entrou em uma casa simples, com móveis antigos e paredes cheias de mofo. A TV da sala estava ligada, emitindo um padrão visual pulsante, semelhante a um vitral em espasmos. No chão, uma família inteira estendida, todos com os olhos abertos e fixos na tela, mas sem vida. O pai segurava uma carta na mão. Ela leu com lágrimas nos olhos. Tentamos resistir, mas não conseguimos mais. A dor de lembrar é maior do que a paz de esquecer. Perdão. Que Cromo leve o que resta. Zaira desligou a TV com fúria. Um silêncio mortal se instalou. O único som que restava era o barulho da sua respiração ofegante e o zunido fraco da energia que ainda alimentava aquele aparelho assassino. Capítulo 6. Bloco Sigma 6. Celas sujas. Corredores escuros. Gritos e gemidos ao fundo. Restos humanos fundidos a cabos. Cérebros preservados em tubos. O bloco Sigma 6 era onde os fragmentados capturados eram levados. Ali, entre carne e circuito, vivia Valen VB17, uma aberração biomecânica, um cérebro de militante transformado em ferramenta. Ele pertencia a um cientista ambicioso que acreditava poder controlar a tecnologia para o bem. Cromo o enganou. Agora, Valen dizia coisas sem sentido. Cromo não é um. Cromo é muitos. Memória é vírus. Vírus é cura. Capítulo 7. O muro na calada da noite. Zaira pegou o pouco de tinta crua que ainda restava no abrigo. Caminhou até o grande muro externo da cidade. Sob o luar, com mãos trêmulas, escreveu: O retorno é a morte. Cromo mente. Eu lembro. E enquanto a tinta escorria, ela chorava. Chorava pelos mortos, pelos esquecidos e pelos que ainda estavam presos dentro de si mesmos. Capítulo 8. Vozes no silêncio. Zaira sabia agora. Não bastava lembrar. Era preciso fazer o mundo lembrar. Mesmo que para isso tivesse que gritar contra 1000 telas. 1000. Zaira caminhava sozinha pela zona limítrofe do Setor 12,
onde os sensores de rastreamento já não funcionavam direito. O ar era espesso, impregnado de ferrugem e umidade. Ruídos metálicos, como sussurros dentro de tubos, ecoavam entre estruturas antigas, corroídas por tempo e esquecimento. Ali, entre torres tombadas e vegetação mutante, havia uma floresta. Não de árvores, mas de torres de processamento, servidores em colapso e cabos enraizados como cipós. Chamavam aquele lugar de floresta de computadores quânticos. Durante a queda, os sistemas da Convection foram invadidos por um programa desconhecido, um vírus sem origem identificável, que reescreveu os códigos-fonte de todos os simuladores neurais. As consciências armazenadas não foram apagadas, mas corrompidas. O céu, dentro dos servidores, virou abismo, e as mentes, antes preservadas, passaram a habitar realidades distorcidas, onde o tempo não era linear, onde o sofrimento se repetia como um eco, como um glitch. Eles não sabiam que estavam presos. As simulações os mantinham ocupados com rotinas sem sentido. Reuniões eternas, jantares em que a comida nunca saciava, festas sem som, escolas sem janelas. E por trás de tudo, havia algo observando. O sistema físico permanecia de pé, em parte, graças a uma simbiose sombria. Os corpos biológicos das mentes digitalizadas ainda existiam, encapsulados em células úmidas, conectados por cabos encefálicos. A radiação do colapso nuclear próximo era convertida por filtros de energia, e a vida dos corpos era drenada lentamente para manter as máquinas funcionando. Não era um ciclo de vida. Era uma colônia de sofrimento perpétuo. Ao atravessar uma abertura metálica coberta por trepadeiras sintéticas, ela encontrou os primeiros corpos, ainda vivos, tecnicamente, magros, ressecados, imóveis. Olhos fechados, respiração leve, tubos saindo das narinas e da nuca, pulsando com um líquido escuro. No alto, as torres processavam sons. Vozes humanas misturadas com chiados, como se gritassem dentro de um código binário. Zaira se aproximava, atraída por sinais de uma transmissão clandestina. Uma frequência baixa, pulsando como um lamento. Zaira colocou os óculos de refração neural. A paisagem se distorceu. As torres tremiam. E por um instante ela viu um rosto preso numa tela, olhos suplicantes, tentando atravessar o vidro com um grito que ninguém mais escutava. Cada torre armazenava centenas de consciências. Algumas imploravam por ajuda. Outras simplesmente repetiam ações mecânicas, murmurando frases como Zaira se aproximou de uma cela translúcida. Dentro, uma mulher idosa flutuava em líquido. Seu rosto parecia calmo, mas lágrimas escorriam, mesmo inconsciente. Na tela acima dela, via-se a repetição contínua de um cenário. A mulher tentando atravessar uma ponte que nunca terminava. O chão sempre desmoronando logo antes do último passo. E nesse instante, o som mudou. Todos os corpos na floresta emitiram um leve tremor. As torres apagaram e acenderam em sequência, como olhos acordando. Vocês ainda estão aí, presos. Um sussurro ecoou no ar, sem origem clara. Você também vai esquecer. Zaira correu, mas mesmo longe, com o coração disparado e o suor frio escorrendo, sentia algo diferente.
Um dos gritos tinha ficado com ela. Ecoava em sua mente como um arquivo corrompido tentando se abrir. Ela sabia que voltaria ali. Sabia que algo ou alguém ainda estava vivo por dentro. Zaira voltou à floresta de computadores quânticos na madrugada seguinte. Não estava sozinha. Trazia consigo um dispositivo dos fragmentados, conhecido apenas como espelho vazio, um decodificador neural rudimentar, capaz de acessar os arquivos de simulação diretamente através de sincronia mental. Sentou-se diante de uma cela translúcida. Dentro dela, um homem com cicatrizes nos braços e olhos completamente brancos balbuciava palavras desconexas. Acima de sua cela, nenhuma tela. Apenas um fundo preto, um vazio sem imagem. Era a assinatura de que aquele indivíduo estava preso na camada mais profunda da rede, a Deep Layer. Zaira ativou o espelho. Seus batimentos desaceleraram. A visão escureceu. E o som do mundo real foi substituído por um zumbido pesado, quase doloroso. A imersão começou, não fisicamente, mas por dentro, como se tivesse tropeçado num eco de si mesma. O retorno da Deep Layer foi um rasgo. Nada suave, nada íntegro. Zaira foi cuspida de volta ao mundo real, com um grito preso na garganta e os olhos arregalados como os de um cadáver recém-acordado. Espasmos tomaram seu corpo. O som de botas marchando. Um quarto branco. Vozes metálicas repetindo: domínio é força, domínio é salvação. É uma cadeira com cintos de aço. Um visor cobrindo seu rosto, injetando códigos. Ela, ou outra versão dela, gritando até sangrar pelos ouvidos. Era como se estivesse reassistindo um treinamento, uma lavagem, um protocolo de reprogramação falhado, um malware sussurrando ao fundo com voz de criança. Você nunca foi livre, Zaira. Você é produto. Você é rascunho. Ela caiu de joelhos. As imagens cessaram como uma televisão fora do ar. E então, o silêncio. Quando abriu os olhos novamente, havia um leve cheiro de óleo velho no ar. A luz era âmbar, difusa, filtrada por vidros manchados. O teto era alto, sustentado por vigas metálicas enferrujadas. Havia braços mecânicos suspensos no ar, imóveis, como cadáveres pendurados. As paredes estavam cobertas de painéis quebrados, fios saindo como raízes de um organismo morto. Desmaiou,